Olá, ainda hoje nos nossos estudos, onde buscamos nos alimentar dos conselhos salutares, sábios, experientes, daqueles irmãos que passaram antes de nós, e hoje estávamos pensando de como somos necessitados de paz, de como somos necessitados de encontrar definitivamente esse sentimento que tranquilize o nosso ser, que acalme o nosso coração, que nos coloque diante de uma perspectiva de dulcificar o nosso espírito para que possamos dar conta de nossa administração, para que silenciem os pensamentos em desalinho, para que acalmem as vibrações que tantas vezes se encontram desencontradas, para que o nosso dia a dia se torne efetivo, de estarmos conscientes de que estamos avançando diante do desafio da encarnação. E nessa busca permanente, o homem precisa de paz, o homem precisa de serenidade. E a gente encontrou no livro Busca e Acharás, nessa eterna busca que nós vivemos fazendo, uma reflexão de Emmanuel, quando ele nos diz sugestões de paz. E a gente gostaria de refletir com vocês. Aceita na Terra a existência divina, que a divina sabedoria te confiou, mantendo-te na atitude do cultivador que se consagra sinceramente ao trato do solo que lhe cabe lavrar. Estamos na terra, exatamente na gleba que nos foi confiada, exatamente no melhor terreno a ser arado, com os melhores instrumentos que dispomos para semear a boa semente, para trabalhar em conjunto com os trabalhadores e semeadores que o Pai nos confiou. Então aceitemos na terra, de bom grado, com coração alegre e de pensamento elevado, a existência que a divina sabedoria nos confiou. Com certeza, é a experiência que necessitamos para o desenvolvimento do nosso ser. Estamos matriculados nas cadeiras que podemos cumprir, podemos pagar, para podermos ascender adiante a caminhada do nosso espírito. Quando e quanto se faça possível, auxilie aos companheiros de experiência, sem absolver-lhes as responsabilidades. Educar é dar as mãos, mas não é tomar o lugar do outro. Quando sempre que for possível, podemos auxiliar os companheiros da experiência, sem tomar-lhes o lugar, porque cada um deles tem o seu próprio livre-arbítrio, cada um deles necessita também da experiência. Então, nós não podemos fazer pelo outro, podemos ajudar o outro, podemos aconselhar o outro, mas não podemos tomar as ferramentas da mão que lhe competem e fazer o trabalho e o serviço no seu lugar. Se algum daqueles que te compartilham a paisagem se mostrarem desinteressados quanto às obrigações que lhe competem, ou se desorganizarem as tarefas que lhe dizem respeito, ajuda-os no reajuste desejável, sem tisnar-lhes o livre-arbítrio, mas não te lamentes se não conseguires fazer isso, de vez que todos responderemos pelos nossos próprios encargos. Se alguns daqueles que te compartilham a paisagem se mostrarem desinteressados quanto às obrigações que lhes competem ou se desorganizarem nas tarefas que lhe dizem respeito, ajuda-os no reajuste desejável, sem tisnar-lhes o livre-arbítrio. Tão comum essa atitude, essa situação dos dias atuais, né? Quantos companheiros que jornadeiam conosco nos ambientes familiares, em que ouvimos e assistimos os depoimentos de que nos esforçamos para que um ou outro parente siga aqueles conselhos que vivemos dizendo, um filho mais rebelde, uma filha, um companheiro, um marido, uma esposa, e ele não quer aceitar, não quer compreender. Sempre que possível, a gente vai lhe mostrar os caminhos, se o já sabemos, mas sem tisnar o livre-arbítrio de cada um. Agora, se ele não quiser, não nos lamentemos,
por não conseguir fazer isso. Porque muitas vezes nós vemos pessoas se sentindo culpadas, porque esse ou aquele parente não seguiu ainda os conselhos que ele lhe deu. Porque cada um é responsável pelos seus próprios encargos. Se a gente orienta, se a gente encaminha e ele não quer seguir, a responsabilidade não é sua. Cada um responderá pelas suas atitudes. Ama os familiares e os entes queridos, sem vinculá-los a qualquer exigência, e sejamos agradecidos aos que nos estendam compreensão e bondade. Sempre o amor, amar sempre que for possível aos nossos familiares, sem vincular esse nosso sentimento de amor a qualquer exigência. Não é somente amar se recebermos algo em troca. Não, o amor é bom para quem ama, o perdão é bom para quem perdoa. A gente está fazendo isso para Deus, para o nosso próprio espírito, para o burilamento do nosso espírito. Então ama os entes queridos que estão contigo na jornada, né? Não aspires a retificar apressadamente os outros, quando os considerares errados, segundo os teus pontos de vista, porque também nós, quando em erro, nem sempre admitimos corrigendas imediatas. É a consciência de que sabemos nos espíritos. Nós, enquanto espíritos, já erramos várias vezes. Se hoje já não queremos mais passar pelos caminhos do erro, pode ser que tenham irmãos que conosco caminham que estejam um pouco mais atrasados e não queiram caminhar na mesma velocidade, no mesmo compasso que você caminha, porque talvez você já saiba que aquele caminho não te levará a um lugar seguro. Ele ainda precisa aprender tudo isso. Então, muitas vezes, somente o conselho não basta. É necessária a experiência. E a experiência é algo pessoal, que cada um tem que passar por isso, não é? Quando ofensas te espancarem o coração, esquece todo o mal, recordando quantas vezes teremos ferido impensadamente aos outros, e não conserves mágoas que te envenenam a vida. Quantas vezes também já ferimos, não é? Se hoje o Cristo já habita os nossos pensamentos, já povoam as nossas atitudes, se já temos lampejos de luminosidade, de seguir o Cristo, em outros momentos não fomos assim. Então compreendamos ainda aqueles que ainda escolhem a violência, a ofensa, e que conosco compartilham a jornada. Esquece esse mal. E eles não sabem ainda o que fazem. E não conserve a mágoa, porque a mágoa é aquela mancha que fica no nosso coração, no nosso ser, que nos impede de ser feliz. É o que ele pode dar, é o que ele tem para dar. A gente não pode querer que nasçam uvas nos abrolhos, como nos ensinou Jesus. A cada um segundo as suas obras. A gente só pode colher aquilo que a gente plantou. Não adianta querer colher do coração daqueles entes queridos o que eles não podem dar. Não imponhas o teu ideal de felicidade àqueles que estimas, de vez que a felicidade das criaturas varia sempre conforme o grau evolutivo em que se encontra. É uma consequência disso que estávamos comentando. A cada um segundo as suas obras. Se você já está mais adiantado, se você já consegue compreender o mundo de um outro ângulo, talvez os que se encontram um pouco atrás ainda não compreendam olhar do mesmo ponto de vista que você. Eu tenho uma reflexão interessante que eu digo que é o seguinte: se você pegar um número 6 e colocar no chão, se você olhar do leste para o oeste, você vai ver o número 6. Mas se tiver uma pessoa do oeste olhando para o leste, vai ver o número 9. E muitas vezes vocês vão brigar, dizendo que é o 6 e o outro dizendo que é o 9. Mas depende do ponto de vista que cada um está olhando. Às vezes, quando já somos espíritos mais evoluídos, já conseguimos enxergar as coisas de um ângulo privilegiado. Enxergamos melhor, já conseguimos compreender Jesus e o Cristo já vive em nós. O outro talvez ainda viva aflito, como nós vivemos um dia. Então, que possamos dar o direito que o outro tem de evoluir e de sofrer as experiências que nós já passamos por ela também. Então, respeitemos essas situações na vida dos outros sem impor o nosso ideal a ninguém, não é? Diante das opiniões alheias, respeita-lhe no próximo o direito de emiti-las, conquanto nem sempre te sintas no dever de adotá-las, reconhecendo que os pensamentos de nossos vizinhos podem ser diferentes dos nossos. Tão bom que a gente refletisse nos dias atuais dessa forma, né?
respeita no próximo o direito de emitir a sua opinião, conquanto não te sintas no direito de adotar. Reconhece que os pensamentos dos nossos vizinhos podem ser diferentes dos nossos. Qual é o problema? Qual é o problema se eu pensar diferente do meu irmão? Qual é o problema que o irmão externe o pensamento dele, que é diferente do meu? Todos nós somos caminhantes, estamos caminhando. Não tem dificuldade. A gente tem que se respeitar. Respeitar a diferença uns nos outros. Essa é que é a beleza do jardim de Deus. Respeitar as cores e as tonalidades das diversas flores e sementes que são plantadas. Um dia todos seremos iguais no amor do Cristo. Mas até lá, a gente tem que se respeitar. A gente tem que entender a condição, a circunstância que cada um está mergulhado. Em matéria de fé, procura acatar o modo pelo qual esse ou aquele irmão se coloca à busca de Deus. Porque se para cada cidade terrestre dispomos de trilhas numerosas, imagina quantas vias de acesso existirão para o acesso aos lugares divinos. Maravilha, né, meus queridos amigos? Se para ir para uma cidade a gente tem vários caminhos, imagine para ascender aos lugares divinos. Quantos caminhos nos levam ao Pai? Quantos caminhos religiosos, que é a forma de nos ligar a Deus, nós podemos ter na humanidade terrena? Diversos. Então, por que a gente quer pregar a nossa vontade que está acima do outro? Quantas escolas religiosas os nossos espíritos já passaram? E hoje, se aprendemos que todos nos encontramos no amor, se já entendemos que lá no cume da montanha dos caminhos divinos encontra-se Deus, encontra-se o amor, a gente tem que entender que para subir essa montanha, inúmeros são os trajetos possíveis de ascensão nesse caminhar. Então vamos aceitar as diferentes formas que cada um tem e que cada um responda pelas suas atitudes. Não somos nós que vamos responder. Essa é que é a beleza do universo que Deus nos confia. Administra com equilíbrio e abnegação os bens materiais e espirituais que a eterna bondade te situou nas mãos. Entretanto, não esqueças que a tua permanência na terra guarda por objetivo essencial, acima de tudo, ensinar-te a ser um espírito sublimado para a verdadeira vida, além da morte, e que um dia partirás do mundo carregando contigo unicamente os valores que houverdes entesourados para dentro de ti. Estamos aqui, queridos amigos, para cuidar da vida do espírito. Estamos aqui vivenciando uma experiência na carne como criaturas espirituais que somos. Não somos criaturas materiais tendo experiências espirituais. Não, nós somos criaturas espirituais, vivenciando uma oportunidade na carne. Estamos aqui exercitando na matéria os valores auferidos pelos nossos espíritos. Então, em suma, em última análise, estamos aqui cuidando do espírito, cuidando das coisas do meu Pai, como nos ensinou Jesus no seu Evangelho. Então, o que estamos fazendo aqui, e um dia partiremos disso, é descobrindo o que é essencial. O que é essencial para o nosso espírito? O essencial para o nosso espírito é cuidar dos valores do espírito, é cuidar dos valores da alma. Então, nos libertemos dessas loucuras, dessas buscas incessantes pelas coisas materiais que não nos levam a nada, que só nos leva às dificuldades, aos problemas e às dores. Que possamos descobrir, nesse momento pós-pandemia, o que é essencial para viver. Essencial é o que necessitamos para viver. Essencial é o que necessitamos para o nosso corpo viver em paz e harmonia. Essencial é viver em felicidade junto dos teus entes queridos, é viver em harmonia junto com aqueles que contigo compartilham a jornada. Que a gente cuide dessas coisas do espírito e descubra efetivamente o que é essencial para a gente ser feliz. Quando puderes, como puderes e onde puderes, guardando a consciência tranquila, trabalha servindo sempre, assim agindo, ainda que não percebas, desde agora estarás imperturbavelmente nos domínios da paz. A paz, queridos amigos, então, venha a ser isso, trabalhar incessantemente, guardando a consciência tranquila, porque o bem, pelo trabalho realizado, é nosso advogado em qualquer parte. Então, mesmo diante de pandemias, mesmo diante de dificuldades, se guardamos a consciência tranquila de que estamos fazendo o nosso melhor, de que estamos atendendo às recomendações das autoridades, de que se estamos cumprindo o que está ao nosso alcance, servindo na seara que nos compete, higienizando o nosso pensamento, orando a Deus, sendo subservientes à vontade divina,
entendendo o contexto das leis de evolução, das leis de progresso, das leis de flagelos, dos flagelos destruidores, se compreendemos em espírito e em verdade a necessidade de evoluir, por que nos angustiar? Guardemos a serenidade. Se aqui e ali um ou outro parente, um irmão, nós mesmos padecemos, caímos, tombamos por uma doença do corpo físico, tudo dentro do contexto das leis de Deus. Somos espíritos, queridos amigos. Estamos aqui para crescer e para evoluir. Vamos guardar essa serenidade, essa paz e definitivamente assimilar as sugestões de paz dentro de nós. Fazer o melhor que estiver ao nosso alcance, seguir Jesus, elegê-lo definitivamente como roteiro seguro para a nossa caminhada, porque ele é caminho, verdade e vida para Deus. Acerena os nossos corações, descubramos o que é essencial para viver em paz e vamos ser felizes, tranquilos. O mundo de regeneração espera de cada um de nós um espírito regenerado, que já ama, que já entende e já compreende as suas responsabilidades enquanto espíritos, para fazer ainda hoje as tarefas que lhe competem na vinha do Senhor. Que sejamos estes trabalhadores da seara do Cristo e que vivamos em paz hoje e sempre.